Olá, eu sou o Adam. Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante: as diretrizes adventistas do sétimo dia para namoro e casamento. Vamos usar como base fontes como Cartas a Jovens Namorados, né? Oi, pessoal, eu sou a Rayá. E é super importante, né, para a gente começar a entender que, na visão adventista, o namoro não é só uma fase qualquer. É visto como uma preparação, assim, bem séria mesmo para o casamento cristão. A gente olha para o ser humano como um todo: corpo, mente, espírito. Exatamente. E acho que vale reforçar, né, principalmente para quem talvez não esteja tão familiarizado. Os conselhos da Ellen G. White, eles são vistos como princípios inspirados. Funcionam meio como uma lente de aumento para entender melhor a Bíblia, para fortalecer a fé, mas a base, a autoridade final, é sempre das Escrituras. Certo? Isso, perfeito. A ideia não é substituir, mas complementar, ajudar na compreensão. A nossa proposta aqui, então, é explorar um pouco esses princípios que guiam os jovens adventistas nessa jornada do namoro. Isso mesmo. E o ponto central, eu diria, é o propósito do namoro. Para a perspectiva adventista, ele tá assim bem longe de ser só um passatempo, sabe? É um tempo de avaliação mesmo, consciente. Foco em conhecer o caráter do outro, avaliar se existe compatibilidade e, claro, buscar entender qual é a vontade de Deus para essa união. Uhum. Em Cartas a Jovens Namorados, por exemplo, a ênfase nunca está na atração superficial, né? Mas sim em descobrir se os fundamentos morais, espirituais, se eles são sólidos. E o que eu acho legal nisso é que essa fase é vista também como uma oportunidade de crescimento pessoal, uma chance de se conhecer melhor, de trabalhar a paciência, o respeito, o domínio próprio. Que são, assim, essenciais para qualquer relacionamento que a gente queira que dure, né? Mas especialmente para o casamento. Com certeza. E aí, quando a gente pensa nos critérios para escolher alguém, a espiritualidade vem primeiro. É a base de tudo. Não é só dizer que tem a mesma religião, sabe? É ter uma fé viva, compartilhada. Aquela passagem de 2 Coríntios 6,14 sobre o jugo desigual, ela é levada bem a sério. Entendi. Busca-se uma sintonia espiritual real, né? Valores que estejam alinhados com a Bíblia. Exato, maturidade espiritual e, junto com isso, o caráter. Muitas vezes, o caráter é colocado até acima da aparência física ou do status, sabia? Interessante. Como a pessoa lida com pressão, por exemplo? É íntegra? É responsável no trabalho, nos estudos? Como tratar a própria família, os pais principalmente? Isso. Alan White sugere muito observar as pequenas coisas, sabe? As reações que não são ensaiadas, porque elas revelam muito sobre quem a pessoa realmente é, no fundo. Faz sentido. E tem a parte prática também, né? Ah, com certeza. A compatibilidade prática não dá para ignorar. A gente está falando de objetivos de vida que conversem entre si, né? Uma visão parecida sobre dinheiro, por exemplo. Uhum. Sobre ter filhos, como criar os filhos, até o estilo de vida no dia a dia. Se as diferenças forem muito grandes aqui, podem virar fontes constantes de atrito, né? Claro. Agora, pensando na conduta durante o namoro, a pureza moral é um ponto bem forte, né? Central. A abstinência sexual antes do casamento é apresentada como o plano ideal de Deus, sabe? Reservando essa intimidade toda para o casamento. E isso vai além do físico, imagino. Sim, envolve limites físicos claros, claro. Mas também, como Paulo aconselha, é fugir da impureza. Isso inclui cuidar com o que a gente vê, o que ouve, o que pensa. Evitar situações que possam levar à tentação, né? Guardar a mente e o coração. E como se busca viver isso na prática? Bom, essa caminhada pela pureza se beneficia muito da transparência e de uma supervisão saudável, digamos assim. O ideal é que as famílias saibam, apoiem o relacionamento. Certo. Optar por atividades em grupo, lugares públicos, isso ajuda bastante. Ter mentores também, casais mais experientes na fé, para conversar, para prestar contas, é algo bem incentivado. Entendi. E a comunicação, claro. Fundamental. Honestidade, respeito mútuo, aprender a resolver conflitos de um jeito que construa, que edifique o relacionamento e não que destrua. E existe uma ideia de progressão nesse processo? Fases, talvez? Um namoro com um propósito mais definido, um compromisso que vai se aprofundando, até chegar no noivado, que já é um passo bem sério, né? E o tempo?
Tem um tempo certo? Olha, as fontes advertem sobre os dois extremos. Nem apressar demais, porque aí não dá tempo de conhecer de verdade, nem deixar o namoro se arrastar para sempre sem um rumo claro. É um equilíbrio delicado. Imagino. E os desafios? Pressão dos amigos, mídia? Ah, esses existem com certeza. A pressão do grupo pode ser forte, e a cultura, mídia, muitas vezes passam mensagens que vão totalmente contra esses princípios de pureza, de propósito. Navegar nisso exige convicção. E tudo isso, no fim das contas, é uma preparação para o casamento, né? Exatamente. Toda essa jornada é vista como uma preparação. Por isso a importância da educação pré-matrimonial, do aconselhamento e do crescimento espiritual contínuo, né? Individual e como casal. Então, para a gente ir amarrando essa visão adventista do namoro, é tipo uma preparação sagrada mesmo, uma jornada guiada por princípios bem claros, sintonia na fé, análise profunda do caráter, pureza e sempre buscando a direção de Deus. Perfeito. E é bom lembrar que esses princípios não são vistos como regras só para restringir, sabe? Mas como orientações de sabedoria divina mesmo. O objetivo final é proteger os jovens e ajudá-los a construir casamentos fortes, felizes e que, acima de tudo, honrem a Deus, que reflitam o amor dele. Para a gente pensar um pouco, tem uma frase da Ellen G. White que é bem forte sobre isso, né? Ela diz algo como: se homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia antes de cogitarem do matrimônio, deveriam orar 4 vezes quando tal passo é contemplado. Nossa, é impactante. Mostra o peso, né? A importância de buscar a Deus nessa decisão tão séria. Exato. E fica a pergunta no ar, talvez. Como é que esses princípios que vêm de um certo contexto podem inspirar a gente hoje? Como podem nos ajudar a construir relacionamentos mais fortes, com mais significado, que honrem a Deus no mundo em que a gente vive? É uma ótima reflexão para levar. E fica o nosso convite, né? Para quem está nos ouvindo, continuem essa jornada de aprendizado, explorem outras análises, outras discussões inspiradoras como essa aqui no podcast Len Talks. Vale a pena.